Eu aceito. Foi tudo o que ele disse. Naquele instante o céu silenciou. Miguel olhou para baixo, Rafael desviou os olhos e os portões começaram a se abrir. Mas não os do paraíso. Uriel deu um passo à frente, com os selos espirituais nas mãos e a chama do julgamento nos olhos. Ele não foi chamado para guerrear, foi convocado para descer, para selar, para prender, para entrar no lugar que nenhum outro anjo ousou sequer olhar, o abismo. Enquanto o mundo pensava que a batalha era entre o céu e o inferno, uma missão paralela acontecia oculta até dos mais fiéis. A missão proibida, a missão que transformou o anjo da luz no vigia do inferno, que jamais foi contada nos púlpitos, nem ensinada nas escolas dominicais. Porque a verdade é simples, mas brutal. Foi Uriel quem desceu ao inferno. E depois disso, nem o céu quis mais falar sobre ele. Este vídeo não é sobre anjos que subiram. É sobre o único que desceu e nunca mais voltou. É sobre o anjo esquecido da Bíblia, o executor silencioso da justiça, o portador da espada flamejante, o guardião dos selos do céu. É sobre Uriel e o que ele viu no fundo do abismo. Você está pronto para ouvir a verdade que a igreja silenciou? Você já ouviu falar de Uriel, certo? Não? Pois então, sente-se aí, porque essa conversa é para poucos. Enquanto todo mundo fala de Miguel com sua espada e de Lúcifer com sua rebeldia poética, quase ninguém lembra do tal anjo esquecido da Bíblia. Mas esse esquecimento não é por acaso. Uriel não era só um espectador das cenas celestiais. Ele era o próprio fogo, literalmente. Seu nome significa fogo de Deus. E onde havia trevas, ele era a luz que queimava em silêncio. Agora imagine só, em um cenário onde os anjos brilhavam em harmonia, existia um que não apenas brilhava, mas ardia. Uriel não empunhava uma espada comum. A dele era flamejante, um selo celestial embutido na própria lâmina. Ele foi o primeiro a ser convocado para proteger o Éden. Detalhe baseado em um certo texto proibido que ninguém mais cita, mas que a gente conhece bem, não é mesmo? E você aí, achando que tudo começou com Adão e Eva. Mal sabia que Uriel já estava no portão antes da mordida, com olhos que enxergavam além da superfície. Mas o que tornava esse guardião do fogo tão diferente? Simples. Ele conseguia olhar para o abismo, aquele mesmo do qual nem todos voltam sem enlouquecer. Ele suportava ver o que nenhum outro anjo ousava sequer imaginar. Dizia-se nos corredores celestiais, porque sim, os anjos fofocam também, que Uriel era o único que ouvia o grito dos selos espirituais antes mesmo que fossem quebrados. E isso não era talento, era maldição ou dom, dependendo de quem conta. Sabe aquele tio misterioso da família que todo mundo respeita, mas ninguém convida para o churrasco? Era ele. O anjo do silêncio, o vigia do inferno, o tal anjo que não voltou. E é aí que começa a verdadeira questão. Por que, entre todos os nomes exaltados, Uriel foi praticamente apagado? Talvez porque sua missão era menos sobre subir e mais sobre descer. Um anjo que desce, isso sim gera desconforto. Ainda mais quando ele desce com autoridade e selos do céu no bolso. Uriel foi o único com coragem ou loucura suficiente para carregar os segredos do fogo divino. Seus olhos diziam, queimavam até as intenções, e a cada lugar que ele pisava, os próprios anjos se calavam. Não por medo, mas por reverência ao desconhecido. Se Miguel era o guerreiro, Rafael o curador, Uriel era o executor da missão censurada, o que via o pecado antes mesmo de ele nascer. E aí, meu caro, entramos em terreno perigoso. Porque se Uriel via as trevas sem ser consumido, o que acontece quando ele é enviado justamente para dentro delas? É aí que a história esquenta, literalmente, e a missão proibida começa. Foi em algum ponto entre o Gênesis e os manuscritos perdidos que a coisa desandou. Anjos, sim,
anjos olharam para a terra e, digamos, ficaram encantados, mas não com as estrelas, nem com a criação, com as mulheres. Isso mesmo, 200 deles, liderados por nomes que quase ninguém ousa pronunciar, fizeram um pacto espiritual e tomaram esposas humanas. Resultado? Os Nefilim, seres que nem Hollywood ousaria criar. Essas criaturas eram gigantes, monstros, distorções do plano divino. O céu tremeu, e não de alegria. A ordem natural foi rasgada por aqueles que deveriam protegê-la. Chamavam-se vigilantes, mas dormiram no ponto, ou melhor, se apaixonaram pelo ponto errado. O caos que os anjos caídos semearam na terra foi tão profundo que até o livro de Enoque, aquele mesmo que foi esquecido em algumas prateleiras teológicas, teve que registrar o escândalo. E sabe quem apareceu de novo nessa história? Adivinha? Deus. Então decretou: prisão eterna até o julgamento final. Simples assim. Mas aqui entre nós, quem seria corajoso o suficiente para ir lá e colocar 200 seres celestiais rebeldes atrás das grades espirituais? Miguel recusou, Rafael hesitou, Gabriel silenciou. E foi então que o olhar de todos se voltou para aquele anjo que já tinha visto o que ninguém mais tinha coragem de ver. Uriel, o guardião do abismo. Ele não se exaltou, não fez discurso, apenas desceu. Missão proibida, sim, mas alguém precisava carregar os selos espirituais e selar os caídos. Era ele ou ninguém. A espada flamejante ficou de lado desta vez. O que Uriel levava agora era mais sério: autoridade absoluta. Os anjos caídos, ao vê-lo, não tentaram resistir. Alguns choraram, outros imploraram, mas o decreto era claro e o fogo divino não aceitava negociação. Enquanto isso, os outros anjos apenas observavam de longe. Talvez com medo, talvez com culpa. Afinal, quando um de nós cai, é mais fácil olhar para o outro lado. Mas Uriel olhava para baixo. Ao entrar no domínio da queda, algo em sua própria luz começou a mudar. Não era perda. Era outra coisa, algo mais antigo, como se ele tivesse sido feito para isso, como se estivesse apenas cumprindo o papel que já lhe fora escrito nas entrelinhas do céu. E enquanto selava os nomes, um por um, uma sensação esquisita começou a tomar conta daquele cenário, pois no meio de tantos rostos deformados pela rebeldia, havia um que Uriel reconhecia, um rosto antigo, um irmão de luz. E o que se faz quando a missão te coloca frente a frente com o que você mais teme? Não existe escada para o abismo, não há portões dourados nem trombetas. O que há é queda longa, silenciosa, esmagadora. Uriel não desceu caminhando. Ele foi puxado por um chamado antigo, um selo do céu que ardia como carvão aceso em suas mãos. Os portões do inferno não são como você imagina. Não tem tridente nem fogo visível. O inferno, caro ouvinte, é escuro. Escuro como o silêncio entre dois trovões. O chão não era chão, era ausência. O tempo não se contava ali. E os gritos? Ah, os gritos! Eles vinham de todos os lados e de lugar nenhum. Eram da prisão espiritual dos anjos caídos, os tais vigilantes de Enoque, condenados até o julgamento final. E Uriel, o anjo que selou os caídos, não levava espada, levava algo pior. Uma ordem inegociável, selos espirituais e o olhar de quem já tinha encarado o inferno por dentro. A cada passo, se é que aquilo podia ser chamado de passo, Uriel sentia os nomes queimarem em seu peito. Ele não precisava procurá-los. Eles sentiam sua aproximação, tentavam se esconder. Mas o fogo divino o guiava como uma tocha dentro de um túmulo cósmico. Os 200 anjos, um por um, acorrentados. Nefilim reduzidos a suspiros esquecidos. Mas havia algo que nem os textos proibidos se atreveram a escrever. O que Uriel viu no centro do abismo era mais do que um anjo caído. Era alguém que um dia dividiu luz com ele. Um irmão de essência.
Não se mencionava isso em nenhum livro oculto, nenhum manuscrito perdido. Mas Uriel sabia. E naquele instante, por um breve segundo, até o próprio selo celestial hesitou em sua mão. Não pela missão, mas pela memória. Era como se o passado gritasse entre os ecos do inferno. Mas ele não tremeu. Ao contrário, selou aquele nome com mais firmeza do que todos os outros. Talvez por respeito, talvez por dor, talvez por saber que, ao fazer isso, uma parte dele também seria trancada lá embaixo, porque não se sai ileso de uma prisão onde a eternidade apodrece. E Uriel, bem, ele começou a entender que sua missão censurada era maior do que qualquer decreto. Era pessoal, era espiritual, era o segredo do inferno. E ao selar o último nome, algo mudou. A luz que antes irradiava de Uriel não se apagou, mas escureceu. Não de pecado, mas de conhecimento. Ele agora era o guardião do abismo, o vigia do inferno. E ao retornar, bem, se é que retornou, trouxe algo consigo, algo que nem os anjos ousavam mencionar. E é aí que começa o pacto de silêncio. Ele voltou, mas não era mais o mesmo, se é que voltou. Aqueles que o viram depois, e foram poucos, diziam que seus olhos já não brilhavam como antes. Não por perda de luz, mas por excesso de trevas. É o que acontece quando alguém carrega o peso da prisão dos anjos caídos, os segredos do abismo espiritual e a lembrança de um irmão selado. Uriel agora era o anjo do silêncio, o que vigiava o inferno e caminhava entre os portões do invisível com a alma cheia de nomes selados. Os próprios anjos passaram a evitá-lo, não por medo do que ele era, mas do que ele sabia. Uriel era agora o portador de um pacto espiritual, daqueles que não se quebram, nem mesmo com a morte, se é que anjos morrem. Ele falava pouco. E quando falava, era como quem já tinha ouvido demais. Por isso, os textos que o citavam começaram a desaparecer. Primeiro sumiram dos púlpitos, depois das traduções, e por fim, dos próprios livros sagrados. Tudo muito inconveniente. O livro de Enoque falava dele. E falava muito. O Enoque etíope quase gritava seu nome nas entrelinhas. Mas com o tempo, esses textos foram silenciados, assim como ele. O Zur ainda guardava ecos, e há quem diga que em certos manuscritos perdidos, guardados em mosteiros onde a poeira é mais sábia que os monges, seu nome ainda arde. Uriel, o anjo esquecido, o que não voltou, virou mito. E como todo mito, virou ameaça, porque tem coisa que nem o céu quer lembrar. E o que Uriel viu no abismo? Isso não cabia em palavras. Talvez por isso ele tenha parado de usá-las. Tornou-se o vigia dos portões espirituais, o anjo que guardava os selos do céu e que em silêncio observava a humanidade se aproximar de novo do erro original. E o mais curioso, ninguém mais falava sobre ele, como se o simples fato de citá-lo pudesse abrir um portal que ninguém teria como fechar. Mas há rumores, e você sabe, rumores têm um pé na verdade e o outro no medo. Dizem que ele ainda está lá, nas profundezas, não vigiando os caídos, mas protegendo os vivos. Que sua vigília é o que impede o caos de retornar. Porque, se Uriel sair de lá, se ele quebrar o pacto de silêncio, o que mais virá à tona? Que outros selos serão rompidos. Que verdades silenciadas rasgarão o véu da teologia proibida. Se ele for o anjo do Apocalipse, aquele mesmo que carrega a chave do poço do abismo, será que sua missão ainda não terminou? Ou será que está prestes a recomeçar? Não é em qualquer livro que se encontra o nome de Uriel nos tempos finais. Mas, curiosamente, ele aparece justo quando tudo está prestes a ruir. Apocalipse 9. A chave do abismo, um anjo desce com ela. E quando a abre, o que sai de lá não é exatamente poético. Uma pergunta que ecoa nas sombras da teologia proibida é simples. E se esse anjo for Uriel? O mesmo que desceu antes, agora subindo com um propósito ainda mais sombrio. Dizem que ele é o anjo do julgamento,
aquele que traz o fogo divino, não mais para selar, mas para consumir. Se antes ele selava os caídos, agora virá para revelar os esquecidos. E quando ele vier, não trará advertências, trará sentença. Afinal, quem mais poderia julgar aqueles que ele mesmo prendeu? Uriel conhece o rosto dos caídos, conhece os selos celestiais, conhece o segredo do inferno como ninguém, e por isso, quando ele subir, não será com compaixão nos olhos, será com fogo, espada flamejante em punho. Os portões do inferno não estarão mais trancados, eles serão escancarados, e os gritos que antes ecoavam nas profundezas, agora subirão com ele. Porque o vigia do inferno não vem para avisar. Ele vem para cumprir, é o anjo do silêncio quebrando o silêncio. Ele sempre foi a luz nas trevas, mas agora é o clarão que antecede o juízo final. E se sua missão foi apagada da história, seu retorno será impossível de ignorar. Afinal, quem carrega uma missão censurada por eras não volta à toa. Ele volta porque o tempo chegou, porque os selos estão se rompendo, porque os textos proibidos já não são mais segredo e porque a verdade, por mais enterrada que seja, sempre reaparece. E talvez, só talvez, seja por isso que tantos o temem. Porque Uriel é mais do que o anjo esquecido da Bíblia. Ele é o anjo do abismo, aquele que desceu e que pode estar subindo agora mesmo. Não como um salvador, mas como o executador do pacto espiritual mais antigo do cosmos. Aquele que diz, tudo o que foi selado será julgado. Agora me diga, e se Uriel já estiver entre nós, esperando apenas o momento certo para cumprir o restante da missão? Agora me diga, se Uriel foi apagado da história, quantas outras verdades podem ter sido enterradas com ele? E se tudo o que nos ensinaram sobre céu e inferno for só uma parte cuidadosamente editada da história real? Você teria coragem de olhar para o abismo, sabendo que ele pode olhar de volta? A história de Uriel é mais do que um conto proibido. É um alerta, um lembrete de que há forças espirituais agindo onde ninguém ousa olhar, inclusive dentro de nós. Então, antes de sair daqui, pense. Será que você também carrega algo que foi selado? Um chamado? Uma missão esquecida? Comente aqui embaixo o que mais você acha que foi censurado da história bíblica. Vamos continuar essa conversa e desvendar juntos o que foi escondido por séculos. E se você quer receber mais revelações como essa, histórias enterradas, segredos apocalípticos e a verdade que a religião não contou, inscreva-se no canal e ative as notificações.